Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu recebi mensagem de alguns alunos pelo WhatsApp falando para mim que estão com dificuldade para fazer o exercício 53 da página 176 do livro, tá? Então, eu vou explicar para vocês rapidamente como fazer. Então, lembrando que o tema é geometria analítica plana e nesse caso aqui é a distância de ponto à reta. Então, o enunciado: determine a distância entre o ponto P e a reta R em cada item. Então, temos aqui, por exemplo, o exercício de letra A. Então, como que vocês vão fazer? Para resolver esse exercício, nós precisamos da fórmula que calcula a distância entre ponto e reta no plano cartesiano. Então, qual é a fórmula? A fórmula é a seguinte: a distância de um ponto P a uma reta R no plano cartesiano é determinada da seguinte maneira: módulo A vezes x do ponto mais B vezes y do ponto mais C, fecha módulo, tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá, aí olhando para essa fórmula, a gente fica assim, se perguntando: quem seria A, x do ponto, B, y do ponto e C? Então, essas informações vocês têm aqui, tá? Então, para resolver isso, como que nós iremos fazer? Se esses daqui são os pontos, este valor é o x do ponto e este valor é o y do ponto. Então, eu já sei que o x do ponto é igual a menos 5. O y do ponto é igual a 2. Agora, falta A, B e C, que eu vou usar tanto na parte de cima quanto aqui na parte de baixo, no numerador e no denominador. Então, o que vocês precisam para determinar A, B e C? Vocês precisam da equação geral da reta. Então, qual que é a equação geral da reta? É aquela que é apresentada da seguinte maneira. Vamos lá, equação geral da reta. Ela é apresentada da seguinte maneira, que eu já brinquei com vocês. Achei a Bion C igual a zero. Então, na equação geral da reta, precisa sempre estar igual a zero, precisa estar igualada a zero. Então, esta equação da reta é essa que eu tenho aqui. Então, se eu colocar esses valores aqui embaixo, eu vou colocar x mais 7y menos 3 igual a zero. Ah, mas aqui é mais e aqui é menos, não tem problema. Isso daqui é só para vocês entenderem como que é a estrutura dela, tá? Mas os sinais vocês vão obedecer da reta que é apresentada, que é dada para vocês. Então, olhando para isso, eu consigo determinar quem que é A, B e C. O A vai ser sempre o número, no caso, o termo que estiver acompanhando a incógnita x. Então, aqui, quem está acompanhando o x, como eu não tenho nenhum número aqui na frente, que número que é? Tem gente que acha que é zero, não é zero, tá? Então, quanto x vocês estão enxergando aqui? Nós estamos enxergando 1x. Então, eu posso falar que eu tenho 1 vezes x aqui na frente. Ah, então eu já sei, então, que o valor de A é 1. Qual é o valor de B? O valor de B é aquele que estiver acompanhando o y. Então, o B é igual a 7. E o C é o termo independente, ou seja, ele não tem nem o x nem o y com ele. Então, nesse caso, o C é igual a menos 3. Agora que eu tenho todos esses dados, então eu preciso de 5 informações diferentes. Eu consigo substituir na minha fórmula. Então, vai ficar de que maneira? A distância do ponto P à reta R vai ser igual módulo. Então, o módulo é somente para determinar que o valor é sempre positivo, porque o módulo é uma distância, tá? Então, vai ser sempre positiva. A, que é 1, vezes o x do ponto. Preciso colocar entre parênteses, porque eu tenho dois símbolos seguidos aqui. 1 vezes menos 5, continuando, mais, quem é o B? O B é 7, vezes, quem que é o y do ponto? É 2, mais, quem que é o C? É menos 3, então, menos 3. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, 1 ao quadrado, mais B ao quadrado. E aí, você vai resolver essa conta.
Então, a sua resposta final para esse tipo de exercício é um número, tá? É uma distância, certo? Então, aí você vai trabalhar essa conta, faz as multiplicações primeiro em cima, depois as somas ou subtrações, trabalha com esses valores embaixo também, lembrando que nunca pode ser uma raiz quadrada embaixo. Então, se essa raiz não tiver um valor exato, por exemplo, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Se não for o caso, ou seja, o nosso denominador, que é o número de baixo na fração, não dá o resultado de uma raiz exata, vocês vão racionalizar e depois vocês vão simplificar o máximo que der, tá bom? Então, vocês vão trabalhar com essa conta aqui, certo? Mais alguma dúvida? É só chamar. Muito obrigada!